Por que construir Brasília? Inclusive, isso já caiu na Unesp, isso já caiu na FUVEST. Por que criaram essa tal dessa capital nova? E aí, é claro, é legal você ter na tua cabeça aquelas ideias mais conectadas com o momento anterior. Ah, vamos levar a capital para o interior por causa da segurança. Uma capital no litoral é mais frágil. É legal você ter na tua cabeça aquela ideia de vamos tirar a capital do Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro ferve. O Rio de Janeiro é um fervilhão, é um turbilhão de tensões. Isso tudo é maneiro de ter na tua cabeça. Mas também é muito legal você pensar no que nós vivemos naquela década de 50 que impulsionou essa construção de Brasília. E aí é muito legal você lembrar de Brasília como uma espécie de símbolo, como uma espécie de síntese desse plano de metas do JK que falava que o Brasil ia se desenvolver 50 anos em 5, que falava que o Brasil ia dar um passo definitivo para a modernidade e ia se transformar em outro país. O Brasil do JK era um Brasil que ia voar. Inclusive, eu não sei se você está ligado, mas se você olha Brasília de cima, Brasília tem exatamente o desenho de um avião. Brasília é exatamente projetada como um desenho de um avião, o que ajuda ainda mais nessa construção desse pensamento Brasil que está decolando, Brasil que está voando dentro dos anos JK. Inclusive, o Brasil ganhou o primeiro título mundial de futebol, Pelé e Garrincha, em 1958, dentro dos anos JK. Então, o Brasil do JK é o Brasil que vai voar. O Brasil do JK é o Brasil moderno. E Brasília simbolizaria exatamente essa espécie de passagem de um Brasil antigo para um Brasil moderno. O Brasil do passado é aquele Brasil muito rural, é aquele Brasil do imobilismo, é o Brasil das capitais coloniais, Rio de Janeiro, Salvador, é o Brasil do atraso. O Brasil do JK, o Brasil dos 50 anos em 5, é o Brasil moderno, é o Brasil industrial. O JK teve um profundo plano de industrialização atrelado ao capital externo, etc e tal. O Brasil moderno é o Brasil do urbanismo modernizante, do Niemeyer, do Lúcio Costa. O Brasil moderno é o Brasil da bossa nova, é o Brasil do cinema novo. Percebam os termos: bossa nova, cinema novo, é o Brasil novo, é o Brasil industrial, é o Brasil que voa, é o Brasil que tem uma nova capital. Brasília significava naquele momento uma espécie de euforia. Brasília significava naquele momento quase que uma espécie de simbolismo do futuro, da ruptura com aquelas heranças do passado, de uma nova esperança para um Brasil que naquele momento se via quase que desamparado. Afinal de contas, eu não sei se você lembra dessa parada, mas 1 ano antes do JK ser candidato à presidência, o até então político mais famoso da história do Brasil tinha cometido suicídio. Em 1954, Getúlio Vargas se suicida. Em 1955, JK é candidato. Em 1956, JK é eleito. E Brasília significava um sopro de esperança, um sopro de pensamento de repente termos uma vida nova depois de toda aquela quase que depressão coletiva pós-suicídio do Getúlio. Getúlio, aliás, que começou um projeto que vai basicamente ser continuado pelo JK e que Brasília vai ter muito a ver com isso. Que projeto é esse? Dentro dos anos de Getúlio Vargas, se começa o que se chamou de uma espécie de marcha para o oeste à brasileira. Como assim? Vargas teve um desejo de ampliar cada vez mais as fronteiras econômicas do Brasil em direção ao oeste. JK, com a construção de Brasília, vai dar continuidade a esse projeto de ampliação das fronteiras econômicas e JK também vai pensar, com a construção de Brasília, em desenvolver aquela região centro-oeste e, com isso, também conseguir uma maior integração econômica entre as regiões. Uma maior integração brasileira que garantisse, de certa forma, um equilíbrio no desenvolvimento econômico entre as regiões. E aí você percebe, inclusive, que a gente já vai ganhando outras razões para a construção dessa capital. A capital que lá atrás era sonhada a partir de um pensamento de defesa, a capital que depois se torna um sonho de afastar essa capital das revoltas que acontecem no Rio de Janeiro, vai se tornar também a capital do sonho de maior integração econômica, de maior desenvolvimento econômico numa marcha para o oeste. Então, assim, uma primeira hipótese, que o vestibular pode cobrar essa construção de Brasília é pensando por que a construção da capital. E aí você vai lembrar desse bloco todo. A ideia de segurança, a ideia de
fugir de revoltas, a ideia de ser a meta-síntese desse plano de metas, a ideia de ser uma capital que representasse um Brasil moderno, um Brasil que dava um passo em direção ao futuro e de ser uma capital que facilitasse nesse projeto de uma maior integração econômica, de um maior equilíbrio no desenvolvimento econômico aqui no Brasil. Por que Brasília? Por que construir Brasília? Com todas essas possibilidades, eu tenho certeza que tu vai achar um bom gabarito se essa parada for perguntada para você.